Olá, minha gente, como é que vocês estão? Eu sou Laís, a sua amiga arquiteta, e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas referências, algumas ideias para você mudar a sua calçada. E eu espero que nesse vídeo eu fisgue não só quem está realmente pesquisando para mudar a sua calçada, mas para aqueles que estão passando por esse YouTube de meu Deus e vendo esse vídeo também tenham a vontade de mudar a sua calçada. Por quê? Porque a calçada é, assim como a fachada da casa, o nosso cartão de visita. É a calçada que também mostra as pessoas que estão passando que elas são importantes e para nossa visita que elas também são importantes, que elas são bem-vindas. Isso, claro, uma calçada bonita, né? Primeira coisa que eu tenho para falar para você é que esse Brasil não tem jeito mesmo, tá? Não tem jeito. Então, em muitos lugares, aqui, por exemplo, eu tenho regras rígidas quanto à calçada. Não posso fazer de qualquer forma, porque a calçada, por mais que seja seu direito, né? Ela é parte sua, de responsabilidade sua, ela também é uma parte da cidade. E assim como você tem que respeitar parâmetros para a sua casa, ou seja, dentro da sua casa, dentro do seu terreno, você também tem que respeitar esses parâmetros lá do lado de fora. Eu concordo com isso, mas de maneira nenhuma. Normalmente quem faz essas leis são um bando de Zé que não sabe nem o que fazem, só replicam coisas que não estão dando certo. Não sei como é no restante do país, mas aqui, pelo menos aqui em Santa Catarina, né? Eu moro no litoral de Santa Catarina, em Porto Belo, que fica do lado de Bombinhas, que fica ali do lado de Itapema e Balneário Camboriú. E eu trabalho aqui também. Apesar de eu fazer projetos online para todo o mundo, eu também faço projetos físicos aqui para essas cidades da região. Porto Belo, Bombinhas são os mais fortes que eu acabo fazendo mais, e Itapema, Balneário também, quando surge a demanda. E eu tenho que respeitar em cada cidade a sua norma, a sua lei para a calçada. Só para vocês entenderem o tamanho da bobagem, da besteira, eu tive um caso que a gente precisou regularizar a casa. Isso é muito comum, né? A gente regulariza a casa antes da reforma. Essa casa, ela tinha 2 árvores lindas na calçada. A calçada tinha 2,5 metros. É uma baita de uma calçada. Para você se nortear aí, uma calçada média tem 1,5 metro, 1,20 m, 1,5 m. Ela tinha uma baita de uma calçada. Só que pra gente regularizar, para poder fazer a reforma dessa casa, a gente precisou arrancar essas 2 árvores lindas. Não é o cúmulo do absurdo? Sim, pois é o cúmulo do absurdo. Por quê? Porque não pode ter obstáculos na calçada. Vejam que a árvore, ela estava bem no cantinho, pode ver pela foto, ela estava bem no cantinho do muro, ou seja, não é obstáculo para ninguém ali. Mas enfim, essas mesmas pessoas que fazem essas leis, que aprovam essas leis, que até as pessoas, os cidadãos que corroboram com essa lei, elas gostam de ir lá para os Estados Unidos, lá para a Europa, viajar, passear por aqueles lindos passeios que tem luz do poste de luz amarela, às vezes nem luz, porque não precisa tanto assim, a gente precisa desse mistério da noite, calçadas lindas, artesanalmente colocadas e com muito arborismo. As cidades mais bonitas, as cidades consideradas mais bonitas, existe essa, se eu não me engano, eu vou botar aqui escrito, eu não tenho certeza, mas eu sei que é no Rio Grande do Sul, é considerada a rua mais bonita do Brasil. Adivinha o que tem nessa rua? Muita árvore. Pois é, mas aí quando a gente tem árvore, a prefeitura manda a gente cortar. É triste, né? Mas a gente mora no Brasil. Então eu tô falando isso, eu tô dando esse adendo para você saber que você precisa procurar a lei que fala sobre a sua calçada na sua cidade. A maioria das cidades do Brasil é meio... sabe? Só que você pode ter problema o dia que você for regularizar a sua casa, caso você não seja regularizado. Você não precisa ter um projeto aprovado na prefeitura para mudar a sua calçada, mas o dia que você possivelmente precisar regularizar a sua casa, se você não tiver nos parâmetros que a sua cidade pede, você não vai ser regularizado. Então, você corre o risco de fazer uma calçada e quebrar ela para ter que fazer do jeito que a sua prefeitura quer, que normalmente é uma merda. Normalmente é de paver horroroso, aqueles paver que a gente conhece bem, e com o piso tátil. Primeira coisa também, não precisa ir colocando piso tátil a rodo, não. Até a prefeitura não sabe muito bem disso. A prefeitura faz muito essas calçadas, né? Quando ela vai fazer a estrada, ela já faz a calçada também pros terrenos. Mas ela sai colocando piso tátil em tudo.
a norma não pede para que coloque piso tátil em tudo, tá? A norma pede para que o piso tátil seja colocado apenas em calçadas maiores, mais largas que 1,5 m. Porque o piso tátil nada mais é do que uma guia para o cego. O cego usa a guia dele de mão, né? Ele vai batendo na calçada, ele vai batendo naquela guia para ver aonde tem algum alerta, aonde o caminho desvia, enfim, ele vai se guiando por ali. Quando a gente tem uma calçada de 1,5 m ou menor, o cego, ele consegue colocar, ele bate a guia dele ao mexer, né? Ele bate a guia dele no muro e no meio-fio. Isso já é a guia para ele. Então não precisa do piso tátil. Agora, quando a gente tem mais largo, ele não tem abertura suficiente para fazer com a guia. Então aí a gente bota o piso tátil para auxiliar. Ou seja, não sai colocando à toa só porque todo mundo tá colocando, tá? Tem norma para isso. Você é obrigado a colocar desde que a sua calçada seja maior que 1,5 m. Feito esse disclaimer que eu era obrigada, né, a falar que infelizmente a gente mora no Brasil, que a gente vê as coisas bonitas lá fora, a gente quer ir lá conhecer as coisas bonitas, mas aqui no nosso país a gente não pode fazer. Mas enfim, vamos supor que você possa e vamos supor que você seja corajoso também, não queira regularizar a sua casa e vai fazer mesmo assim, faça mesmo. Eu te encorajo a você fazer, realmente, faça mesmo. Aqui em Porto Belo é um pouco menos rígido que lá em Bombinhas, então aqui a minha calçada eu posso fazer do jeito que eu quero, desde que seja em material antiderrapante. Como a minha calçada é menor do que 1,5 m, se eu não me engano ela tem 1,40 m, eu não preciso colocar o piso tátil. Ótimo. Bom, a primeiríssima coisa, se você for fazer de paver, é o mais comum, acaba saindo mais barato, né? Mas normalmente porque as pessoas fazem errado. Por quê? Porque querem economizar. Mas lembre-se sempre de que o barato sai muito caro. Então, cuidado. Ao fazer o paver, é uma coisa que eu sempre oriento os clientes. Tem alguns que, infelizmente, não seguem, mas eles sabem, eles seguem fazendo, mas sabendo, porque eu oriento bem, de que isso não vai dar certo. Por quê? Dessa forma, sim, se você não fizer um contrapiso por baixo, sempre vai ter musgo, vai ter mato, vai ter coisa. E tenta tirar esse musgo, a menos que você fique sentado todo final de semana, algum dia da semana, e ficar raspando com uma faquinha, sempre vai estar feio assim. Sério, gente, é insustentável, não tem como ter uma calçada bonita assim. E isso chama sujeira, porque aí é a teoria da janela quebrada, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Se você quebrou uma janela e não a trocou, isso instiga a realmente relaxar. Então quem passa já não cuida mais da sua propriedade também. Depois, o que começou com uma janela quebrada ou uma calçada cagada cheia de mato, vai acabar em alguma coisa realmente suja e mal cuidada. Então, se você for fazer com o paver, por favor, faça um contrapiso, nem que seja bem fininho, apenas para evitar que venha a matagalhada por baixo. Faça um contrapiso antes e depois coloque o seu paver. A gente tem esse daqui que é o concreto estampado. Esse daqui que eu tô colocando, ele é puro ali, apenas com a cor, com o pigmento. Inclusive está com o piso tátil. Esse daqui é uma possibilidade, ele tem um aspecto mais rústico do concreto. Eu gosto bastante. Primeiro porque, assim como quando você coloca o paver com um contrapiso, ele nunca vai ter problema de ter matagalhada e musgo, principalmente se você cuidar bastante com uma manutenção. Ele tem que estar impermeabilizado muito bem, ele tem que ter sido feito com uma resina, justamente para ele ser mais duradouro, né? Ficar mais tempo bonito. Só que esse mesmo concreto, existem pessoas que fazem, você pode fazer até em casa, tá? É difícil, mas dá para fazer também. Que estampam, por isso que esse concreto se chama concreto estampado. Você pode pegar formas e estampar ele. Então existe muito dessa calçada com concreto estampado, ou seja, é uma coisa só, é como se fosse um contrapiso só, com o cimento queimado por cima, né? Ou seja, jogado o cimento e raspado, queimado, e aí vem com o molde do jeito que você quiser. Existe 1 milhão de tipos no Mercado Livre, pela internet afora, e você vai estampando ele, vai colocando como se fosse um stencil, como se fosse uma moldura mesmo. E aí tem imitação de paver, imitação de madeira, imitação de pedra.
imitação de bloquinhos, imitação de um monte de coisa e fica bem bonitinho. E ainda você tem a possibilidade desse daqui, você ir lá pintar a mão, fazer um coloridinho. Então, esse aqui que eu gosto muito, que é o de colmeia, você pode pegar e pintar flores nele, né? Colocar bem colorido mesmo. Afinal de contas, é aqui que você recebe todo mundo que você gosta. E as contas pra pagar também, né? Que é por aqui que elas vêm. Tá vendo, gente? Como tem coisa muito bonitinha. Eu acho um charme. Coisa mais linda que tem você colocar cor na sua calçada. Por que não, né? O concreto estampado, ele é um pouquinho salgado o preço, sim. Ele gira, pelo menos aqui na minha região, ele gira em torno de 100 a 250 um metro quadrado. Considerando ali um terreno de testada de 12 metros, 11 metros é o mais comum, vezes 1,5, que seria ali o mais comum, de 11 metros ali dá 16,5, né, metros quadrados, ou seja, considerando R$100, que é o mais barato, e você com certeza vai ser difícil de achar, mas vamos considerar ali o mais barato, vai dar 1.650 só o concreto estampado. Isso sem considerar a base feita, ou seja, um contrapiso feito. Se você não fez, ainda tem ainda mais esse custo da mão de obra, do material de fazer a base. Então sim, é um precinho mais salgado, mas ele é bem mais duradouro, né? Você gasta e deixa ali que ele tá feito. E ele fica muito sofisticado, inclusive é o mais usado por empreendimentos, né? Porque é mais duradouro, a manutenção é baixa e fica muito bonito. Tem o Petit Pavé também. O Petit Pavé é um queridinho, não só meu, mas do mundo inteiro, né? Ele tem um nome francês porque realmente ele foi mais usado na França, né? A gente lembra desse querido aqui, a gente já lembra da França. Mas ela é usada na Europa toda, muito usado aqui no Brasil também, na época colonial, século XIX, a gente usava muito. Hoje em dia ele já caiu mais em desuso porque, primeiro, pelo custo dele. Eles são pedrinhas, né? Então são várias pedrinhas pequenininhas. Então o custo, a manutenção dele também não é muito mais atraente, então ele acabou caindo em desuso. E por ele ter sido usado muito lá no século XIX, ele já ficou meio datado como algo antigo. Mas ele é muito charmoso, né? E por ter várias cores, inclusive você pode pintar, o que eu não oriento, né? Porque afinal de contas pintar pedra é feio, né? Mas por ele ter várias cores, você pode fazer várias tipologias, né? Ou seja, vários desenhos com ele. Paisagismo a gente usa muito ainda, então existe muito projeto de paisagista que usa o Petit Pavé justamente porque ele pode fazer o desenho que a gente quiser e ele fica muito personalizável, né? Do jeito que você quer e diferente de qualquer outro. Bom, a gente tem uma outra infinidade, a gente tem o paver que você pode também, eu oriento também pintar sim, principalmente depois que você já gastou a sua visibilidade dele do jeito que ele é, né, com o cimento. Se você não impermeabilizou ele vai ficando feinho, né, que ele vai ficando gasto. Aí agora que você quer renovar ele, pinte, por que não deixar ele bem coloridinho, fazer uns desenhos com ele. Você pode usar de diferentes amarrações, né? Tem o sextavado também, que é o colmeia, né? Que é aquele molde que eu falei pra vocês, que eu gosto muito também. Isso são blocos separados, né? Diferente do concreto estampado que você estampa nele, esses são blocos separados. Também fica muito legal. Todos eles eu indico fazer um contrapiso por baixo. Você pode fazer só o contrapiso mesmo, né? Com um orçamento baixo, você pode fazer só um contrapiso mesmo. Faça o mais lisinho possível, se você for fazer, tente queimar também o cimento para ele ficar mais lisinho, mais bonito. E ele é um pouco mais escorregadio, né, o cimento queimado, mas você não precisa queimar tanto. E você pode pintar ele também. E aqui ainda tem mais um monte de referências, coisas bonitas. Normalmente essas referências não são muito aqui do Brasil, né, porque realmente a gente acaba não dando a importância que a calçada tem. E principalmente, né, morando num país subdesenvolvido como o nosso, a gente tem esse receio realmente de gastar dinheiro em algo que fica lá na área pública. E realmente, a gente gasta realmente dinheiro na área pública e se você não mora num condomínio fechado ou numa cidade super organizada, a deteriorização vai acontecer, possível vandalismo também, né? Então eu acho que isso acaba desanimando as pessoas. Mas algo bonito encanta. Mesmo os mais bandidos, os mais vândalos, mesmo assim isso encanta. Então pode ser também uma forma de mitigar esses tipos de crime. Lembre-se que a sua casa, a sua fachada, a sua calçada, às vezes pode ser a única coisa bonita que vai alegrar a vida de uma pessoa naquele dia. Às vezes é a única coisa que pode arrancar o sorriso de alguém. Principalmente se tiver flores, se tiver uma vida passando ali junto à calçada. Dessa forma a gente pensa também como cristãos, né? Não só em nós, mas servindo as outras pessoas. E eu espero que isso não só incentive vocês, mas a quem fizer e a quem passar por uma calçada, por uma casa bonita, a querer replicar isso também. Porque
Imagina só que beleza a gente ter uma cidade mais bonita, onde as pessoas pensam também nos outros que estão fora e nos outros que estão passando. Parece uma utopia, eu sei que parece, mas em outros países desenvolvidos, é assim que, eu sei que eles são muito mais velhos que a gente, então eles estão nessa há muito mais tempo. Nós somos um país muito novo, né? A gente ainda tá aprendendo a viver, mas vamos aprender do jeito certo, com beleza e sem egoísmo. Eu espero que eu tenha inspirado vocês, que vocês repliquem essa ideia. Um beijo e até o próximo vídeo.